Glória a Deus. A igreja tem toda a liberdade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Deus. Com muita alegria, eu desejo saudar a igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor, externar a minha gratidão em estar na noite desse dia com a noiva do Cordeiro, desta feita para participarmos deste seminário para a família. Há muitos anos que o Senhor me chamou para cuidar de família. Mas antes que eu diga isso, eu quero agradecer. Pastor Edson, tu és uma bênção, pastora Cláudia. E eu estava dali sentado e eu queria dizer isso. A cor do seu cabelo é muito bonita, viu? Pastor Paulo, amigo, pastora Amélia. E nós temos muitos amigos aqui na igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo carinho. Eu recordo-me que eu comecei minha vida como pastor itinerante. Eu comecei a ministrar a palavra quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. Nos lombos dos jumentos, com meu pai. Meu pai era escalado, para ministrar, para cultos, pontos de pregações da Assembleia de Deus ali em Pernambuco, a Escada, de onde eu sou oriundo. Eu ia com meu pai e eu ministrava, às vezes tocava o violão, ministrava a palavra. E quando, antes de me casar, eu rodei esse Brasil todo pregando a palavra, eu recordo-me que um dia Deus disse que ia me trazer de volta para a minha terra e estaria entregando uma obra nas minhas mãos. Eu, muito novo, com a Nedinha, a gente foi pastorear uma igreja pequena, mas a gente não sabe qual a razão, de estar acontecendo o que estava acontecendo. Tesoureira que não era casada e estava exercendo cargos, viviam, mas não eram casados no registro civil. Líder de mocidade também que não era casado. E eu fui pastorear aquela igreja, pastor Edson. E Deus disse para mim assim: você vai dar um encontro de casais. E eu disse: mas como é esse negócio? E eu recordo-me que eu disse para a igreja: irmão, nós vamos fazer um encontro de casais aqui tal dia. E eu liguei para o meu irmão que pastoreava aqui até então, o Eli Versosa, aqui a Igreja Batista, ligado ao pastor Luiz, ali em Taguatinga. E eu liguei para ele e disse: rapaz, Deus colocou no meu coração de dar um seminário de casais, depois um de família, e eu não sei como fazer isso. Sou um pregador itinerante, eu não sei o que fazer isso. Ele disse: olha, eu participei de um curso, Casados para Sempre, eu vou te mandar a apostila, vou te presentear. Só que naquela época, irmão, não tinha Sedex, era Jumentex, e demorava demais para chegar. E eu recordo-me que daqui a 2 dias vai ser o seminário no sábado, o encontro dentro de casais. E eu preocupado, e vai ser amanhã, e a apostila chegou na sexta-feira pela parte da manhã, e era uma apostila muito grossa. Eu digo: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu dei uma lidinha assim por cima, tirei algumas coisas, acrescentei outras, eu disse: vamos lá para o seminário. Eu fui com o Nedinha, nós pegamos um ônibus, e a igreja ficava no topo assim de uma montanha, e quando eu estou subindo aquela ladeira, um diácono correu e disse: pastor, pelo amor de Deus, aconteceu uma coisa. E eu fiquei assustado, disse: que foi que aconteceu? Ele disse: pastor, tem mais casais do que a gente imagina, casais de outras igrejas, casais não crentes, tem muita gente, não cabe na igreja. Aí eu disse: você leva a minha Bíblia que eu vou dar a volta, vou conversar com um rapaz da Associação de Moradores. Aí eu disse: olha, eu sou o pastor Dário da Igreja Assembleia de Deus aqui no Ibura, no R2 Ibura, e eu estou dando um seminário para casais, só que vi muita gente, viu lá a faixa e não tem como. Ele disse: não, pastor, aqui tem um salão, aqui você vem, tem o reto projetor, o senhor faz aqui. E eu fui para aquele salão, irmãos, ali tinha mais ou menos, eu creio que umas 300 pessoas,
200, quase 300 pessoas. E naquela noite, Jesus salvou muitas vidas, muitos casais não evangélicos. E de lá para cá a gente não para mais. A gente tem ainda ontem mesmo, estava lá em Planaltina ministrando um encontro de casais. E eu cheguei em casa meia-noite. E eu fui dormir hoje, quase 1h, terminando a mensagem. E já me antecipando para vocês que eu não termino a mensagem hoje, eu termino a mensagem amanhã. Se você quiser ver o final dessa mensagem, vai ter que vir amanhã. Amém? Vai ter que vir amanhã. E de forma que trabalhar com famílias é o nosso chamado. Eu, na igreja que estou pastoreando, a Batista Livre Acesso, todo domingo eu só prego para a família. A mensagem é para a família. E Deus tem salvado vidas, Deus tem feito uma coisa linda, porque a palavra está sendo ministrada a exemplo desta igreja. Amém? Queridos, vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar a igreja a ler um texto na palavra do Senhor. Esse texto está no livro de Êxodo capítulo de número 12, texto que foi repassado para a igreja e para mim, como sendo o texto tema deste seminário para a família. Amém? E eu quero dizer uma coisa, que vocês estão de parabéns. Muita gente para um dia de sábado. Tem muita gente. Que Deus abençoe vocês. Êxodo capítulo 12. Amém? Nós vamos pontuar do versículo 21 ao versículo de número 23. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do Márcio, está ali com a reverenda. Márcio, louva a Deus pela tua vida, tá? Tu conhece essa que está ao teu lado? Vamos lá. Na versão que eu tenho em mãos, diz o seguinte: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um óleo de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai com ele a verga ou os umbrais das portas, em ambos os umbrais. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não destruirá, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Já cabe um glória a Deus e um aleluia aqui. Amém? Já estamos de posse da leitura. Queria convidá-los a fazer uma oração. A palavra de Deus, ela não precisa mais de inspiração. Toda a palavra, ela já foi inspirada por Deus e pelo seu Santo Espírito. Mas precisamos da revelação. É bem verdade que preparei em cima do tema que me foi proposto, preparei, está tudo aqui organizado, mas Deus é o Deus que traz a revelação. Ele vai fazer como apraz a Ele. É a vontade dEle que prevalece e não a de homens. Lhes confesso que não foi fácil trabalhar o texto, porque irei fazer uma pregação textual. Eu quero trabalhar o texto, ser fiel a Ele, porque eu acredito que a comissão organizadora orou para que Deus entregasse o texto, pastora Cláudia, pastor Edson. E jamais eu poderia tomar essa tribuna santa para ministrar uma outra coisa, senão o texto que foi escolhido.
da forma que os irmãos oraram, eu também fui orar para Deus me entregar a mensagem que eu deva ministrar aqui ao coração da igreja. Amém? É forte o que Deus quer falar conosco. Mas eu fui chamado para tratar famílias. E eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Curva a sua cabeça, Pai, eu quero te dar graças. Eu quero te louvar, Senhor, porque entendemos que Tu estás conosco, que a Tua graça já tem nos alcançado em termos de famílias, e agora está diante do Senhor esta palavra que será ministrada, Senhor, com muita fidelidade. Aquilo que o Senhor jorrou no meu coração, eu quero ministrar à Tua igreja, na noite do dia de hoje, e na noite do dia de amanhã, onde teremos o encerramento deste grande seminário. Ó Deus, que estejamos prontos, abertos, para continuar ouvindo a Tua voz, porque já fomos, ó Deus, blindados com tantas coisas boas que já aconteceram aqui no santuário. Cativa a nossa mente ao Senhor, a Sua palavra. Neutralizamos qualquer ação do inimigo contra esta palavra, declarando, Senhor, que é a Tua palavra o maior instrumento Teu para lapidar, Senhor, as nossas vidas em termos de família. Abençoa Teus filhos, é isto que eu te peço. Coloca a minha vida, Pai, de forma integral, inteira, completa, para ser canal de bênção na vida da Tua igreja. Que na noite desse dia sumadário, mas que apareça a Tua glória. É o Senhor que irá falar conosco, e nós estamos alegres por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Se possível for, permaneça com a sua Bíblia aberta. Amém? Quando eu estava na faculdade teológica, isso há alguns anos, muitos anos atrás, o meu reitor dizia: Dário, quando você for pregar, lê a Bíblia com o povo, lê a Bíblia. Porque se o sermão não for bom, aí a igreja ouviu Bíblia, né? A igreja vai ser salva lendo Bíblia. Amém? Queridos, olha só. Acabamos de ler um texto na palavra do Senhor, texto este que foi escolhido pela igreja, pela comissão organizadora, e entendendo o caráter do culto, diga-se de passagem, seminário da família que teve a sua abertura na noite de ontem, onde Deus usou tremendamente o seu servo, e eu quero contextualizar, pegar esse texto, consubstanciá-lo ao tema. E o tema é: tem sangue nos umbrais da porta? É este tema. Eu conto até 3, eu queria ouvir as mulheres repetindo esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Agora os machos. 1, 2, 3, vai. Percebeu que a gente ganhou? Agora, homens, varões e varoas, 1, 2, 3, vai. Glória a Deus. Esta é uma pergunta que nós temos que, até o término deste seminário, nós temos que nos apropriar dele. Amém? Olha só, antes de uso fazer do tema e do texto que acabamos de ler, eu gostaria de fazer algumas pontuações, que eu acredito que seja de suma importância para que nós entendamos aquilo que o texto está falando. E a primeira pontuação que eu quero falar é que esse texto aqui, ele está mostrando a grande providência de Deus em relação ao seu povo, no tocante a um período de aproximadamente 430 anos, que este povo, o povo de Deus, eles estavam escravizados, estavam debaixo de um jugo.
lá na terra do Egito. Então, a primeira providência é que nós entendamos que esse texto está falando acerca disto, desse grande livramento, desta grande libertação de Deus em relação ao seu povo. A segunda pontuação que eu preciso falar, para que também haja uma compreensão, é que esse texto ele vai dizer ou diz respeito ao cuidado de Deus, ao cuidado de Deus no que tange a intencionalidade divina na preservação da família. Isto aqui é Deus preservando a família. A terceira pontuação que eu vejo aqui é que esse texto ele vai nos mostrar o poder neutralizador da morte, que prefigura, que aponta exatamente para uma vigência neotestamentária que vai determinar e vai mostrar aquilo que seria a representação do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos resgatar do pecado. A quarta pontuação que eu faço, e última pontuação, é que esta ordem de aplicação do sangue nos umbrais da porta, ou das portas dos hebreus, ela é ainda a maior providência de Deus para a igreja através dos séculos, que constitui a noiva do Cordeiro que está debaixo de uma dispensação, e essa dispensação é a dispensação da graça. Então, esta mesma ordem que foi dada ao povo hebreu, é a mesma ordem que foi dada e que é dada até a volta de Jesus para a igreja desta dispensação. O que é que o senhor entende com isso, pastor? Ouça, e se tu não der glória, misericórdia. Quando eu olho para esta verdade, eu estou afirmando que quando o inimigo das nossas vidas, ele olha para a sua casa, quando ele olha para a sua família, ele não enxerga você, ele não enxerga o teu cônjuge, ele não enxerga os teus filhos, mas ele enxerga o sangue de Jesus que está protegendo a tua casa. Então deixa eu já verbalizar aquilo que Deus coloca no meu coração e jorrou de uma maneira muito forte. Ainda que você não esteja compreendendo, ainda que você não tenha respostas para os questionamentos que têm sido feitos por você ao longo da sua história, ainda que você não esteja vendo adensada, cria corpo, liames, em tudo aquilo que você pede para a sua casa, eu tenho uma boa notícia, qual é, pastor? Fica tranquila, fica tranquilo, porque a tua casa, a tua família é mais do que vencedora, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que estão nos umbrais da tua porta, para a glória do teu santo e eterno nome, Senhor. Quando Paulo reporta-se acerca disto, ele vai escrever sua carta aos cristãos de Roma, viu, irmão? Porque Paulo nunca escreveu carta aos romanos, ele escreveu aos crentes de Roma, que tem nome carta aos romanos. Capítulo 5, versículo 9, ele vai dizer muito mais agora. Olha a expressão, muito mais agora, depois que nós fomos justificados pelo sangue. Aí ele diz, e através dele, nós estamos salvos da ira. Deu para compreender? Olha para cá, se nós estamos salvos da ira daquele que pode, daquele que é, daquele que fez, daquilo que tem todo o poder, por que é que eu vou temer a ira de Satanás?
Levanta a tua mão para o céu. Deixa eu profetizar aqui. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. Levanta. O sangue de Jesus estão nos umbrais da tua casa. O sangue do Senhor Jesus estão nos umbrais da tua casa. Aleluia! Entendido isso? Olhe para mim. Eu vou extrair algumas lições desse texto. E algumas lições para as nossas famílias. Mas quando eu estava trabalhando o tema de vocês, e eu estava em oração, e Deus colocou algo no meu coração em termos de pergunta. E Deus me fez essa pergunta para que eu colocasse essa pergunta para você. Você que é líder de família, você que é chefe da sua família. E a pergunta que nós precisamos trabalhar é a seguinte: qual o sentido apelativo desta sentença textual contida no livro de Êxodo, capítulo 12 e o versículo de número 23? Qual é o sentido disto aqui? Eu preciso responder. E eu acredito que nós vamos ter a resposta, eu acredito que nós vamos ter exatamente a compreensão disto aqui, se a gente voltar a ler o texto mais uma vez. Desta feita, nós vamos voltar a ler do versículo 21. E eu quero que você atente bem. Antes de extrair as lições, eu preciso falar isso aqui, para que a gente compreenda. Então, se a tua Bíblia está aberta, eu queria pontuar o versículo 21 mais uma vez. Versículo 21, olha só. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai cordeiros para vossas famílias. Versículo 21. É interessante que esse texto aqui do versículo 21, ele poderia ser aplicado em várias áreas da nossa vida. Quer ver uma coisa? Eu poderia nesta noite falar acerca de libertação ou de livramento, porque cabe. Eu poderia pegar esse texto para falar também acerca das promessas de Deus para o seu povo, porque esse povo, mesmo escravizado, eles estão debaixo de uma promessa que começa lá em Abraão. Eu poderia falar nesse texto acerca disto, mas eu não quero falar, eu quero falar exatamente olhando para esse texto, versículo de número 21, que vai servir de contexto imediato para o texto que é o versículo 23, que está aqui no tema. Para quê, pastor? Para que nós entendamos, eu preciso compreender isto. Isto aqui foi uma ordem dada a Deus aos hebreus. Mas eu preciso compreender onde é que se encaixa esta ordem para a igreja hoje. Eu preciso compreender o que significa, porque a igreja não vai por aí saindo atrás de cordeiro para matar e colocar sangue no umbrais da porta. Qual é o sentido teológico da aplicabilidade desse texto dentro de um contexto neotestamentário que a igreja se encontra na dispensação da graça? Aí a gente precisa responder. Olha aqui para mim. Observe que o versículo 21 de Êxodo 12 contém algumas particularidades que vão dar suporte a esta pergunta e a resposta a essa pergunta. Agora, olhe para mim. Quem não fugiu da aula do seminário sabe o que eu vou falar. A regra 12, guarde isso, a regra 12 da hermenêutica. A hermenêutica para os neoconversos é a ferramenta para você fazer uma exegese, que é a interpretação do texto. Eu sou marceneiro e quero construir um banco deste. O serrote, o martelo, o prego é a hermenêutica.
E quando eu estiver lá serrando com serrote, eu estou fazendo uma exegese. Quem entendeu, diga amém. Então, olha só. A regra 12 da hermenêutica, ela vai dizer o seguinte: quando você quer interpretar um texto da palavra, você vai pegar aquelas palavras que mais se destacam no texto. Depois disso, você vai ver o sentido dela no texto. Quem entendeu, diga amém. Hoje Deus me chamou para dar aula. Ouça, eu estou meio cansado. Eu estou trabalhando de 8 da manhã até 22h40, atendendo, online. Aí prego na terça na igreja, prego no domingo, corro. Já hoje, saí de 8 da manhã, cheguei quase agora, só deu tempo de tomar banho e vim para cá. Mas ouça-me, preste atenção. Qual é a palavra que se destaca aqui no versículo de número 21? Diga assim comigo. A palavra que se destaca é a palavra ancião. Então a gente precisa ver algumas coisas. Primeiro, observem que a ordem de Moisés para que tomassem o cordeiro, não perca isso de vista, para o sacrifício em prol das famílias, a ordem de Moisés foi dada aos anciãos. Segura aí, porque o texto do versículo 21 vai dizer assim: chamou a todos os anciãos. Então eu preciso saber qual é o sentido desta palavra aqui no texto. Preste atenção. Essa palavra ancião, dentro do Novo Testamento, na língua grega, significa presbítero. E essa palavra presbítero, dentro do contexto bíblico, tem alguns sentidos. Quer anotar? Anote, guarde aí. Primeiro, ouça, essa palavra significa ancião de idade e que era usada no Novo Testamento para designar líderes da igreja. Primeiro lugar, essa palavra ancião, ela foi designada no Novo Testamento para designar um ancião de idade que representa um líder da igreja. É o primeiro sentido da palavra ancião. Segundo sentido, ancião vai indicar pessoas de experiências, pessoas sábias. Segundo sentido da palavra. E o terceiro sentido da palavra, pastor? O sentido da palavra ancião, em terceiro lugar, eram pessoas revestidas de autoridade, pessoas que eram responsáveis pelo povo, até mesmo por tomar decisão do povo ou pelo povo. Então a palavra do versículo 21 que se destaca é ancião. Primeiro sentido dessa palavra ancião é um ancião de idade, que representa líderes da igreja. Segundo, representa pessoas de vasta experiência, sabedoria, pessoas sábias. E em terceiro lugar, significa exatamente pessoas que são revestidas de autoridade. Quem entendeu aqui, diga glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Quando a gente contextualiza tudo isto ao âmbito familiar, que é a nossa proposta aqui nesta noite, aliás, desde a noite de ontem vai ser também amanhã, o que é que significa isso? É que eu posso olhar para essa figura do ancião e dizer que a figura do ancião hoje é a figura dos pais. Por que, pastor? Porque somente aos pais está relegada algumas funções dentro da casa. Por que, pastor? Porque ao pai foi dada a experiência, ao pai e à mãe foi dado simplesmente a autoridade, a legítima autoridade para gerenciar a sua casa. Só para você ter ideia do que eu estou ministrando.
Aí o que eu vou fazer na teologia, nós chamamos de paralelismo bíblico. O que é um paralelismo bíblico, pastor? É quando eu pego um outro texto para reforçar a ideia do texto em apreço. Aí eu quero convidar vocês, coloca aí uma marca em Êxodo 20, 12, 21 e 23, mas abre a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 6 e o versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, acharam? Vamos ler. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. O texto vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha aqui para mim, não perca de vista. Eu estou falando que a ordem dada a Deus, Moisés vai dar uma ordem, e esta ordem para pegar o cordeiro, para levar em sacrifício para a família, foi dada aos anciãos. E nós já descobrimos, pelo revelar da palavra, que esses anciãos do Antigo Testamento hoje representam os líderes do lar, pai e mãe. E eu estou falando e afirmando que aos pais estão relegada a responsabilidade de cuidar do seu lar. Quem cuida de lar não é filhos, mas quem cuida de lar é o pai e a mãe. Por quê? Porque a ele foi dada autoridade, experiência e liderança. Aí o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, nós precisamos fazer uma rápida exegese do texto. Primeiro, olha o que é que o texto diz: estas palavras estarão no teu coração. Quem é o sujeito aqui, pastor? Sou eu, pai. É você, pai. É você, mãe. Nós somos os responsáveis por isto. Aí o texto está dizendo o seguinte, pastor Edson: se estas palavras não estiverem no nosso coração como pai, as irmãs como mãe, jamais poderemos colocar o sangue nos umbrais das portas das nossas casas. Se estas palavras não estiverem no meu coração, a família vai estar desprotegida. A ordem é: esta palavra vai estar e tem que estar no teu coração. É por essa razão que Davi vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Se você me perguntar, pastor, qual é o segredo de colocar o sangue nos umbrais da porta da minha casa? Aí eu te digo: guarde a palavra no seu coração, ame a palavra, pregue a palavra, mostre a palavra a teus filhos, apresenta a palavra à tua filha, apresenta a palavra ao teu filho, inculca isto na cabeça dele, mas esta palavra antes vai ter que estar na tua cabeça. Segunda coisa, olha o que aqui o texto vai dizer, Deuteronômio 6, 6 e 7. Aí ele vai dizer assim: e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás. Aí olha como é que o texto começa a trabalhar. Primeiro, assentado, diga comigo, primeiro, diga assentado. Você sabe o que é que significa isto? Assentado significa disposição. Ninguém ensina a Bíblia a filhos se não tiver disposição. A gente quer o sangue nos umbrais da nossa porta, mas a gente não está tendo mais disposição.
A gente quer o sangue nos umbrais das portas dos nossos filhos, mas a gente não está tendo mais tempo para os nossos filhos. Nós não estamos tendo tempo para a nossa casa. Se nós consultarmos um dicionário pátrio, sabe o que significa a palavra disposição? Significa assim, ação ou efeito de se dispor. Aí ele diz, além de se expor, de se dispor, é se arranjar, é se organizar. E quando eu li isso aqui, quando eu leio, Deus fala comigo, que essa história que eu não tenho tempo, isso é conversa para boi dormir. Dizer que estou correndo demais, isso é conversa para boi dormir. Deus está dizendo, vai ter que se assentar, para cuidar da sua casa, para que esse sangue vá para os umbrais das casas, para que esse sangue vá para os umbrais das portas dos seus filhos, é preciso se dispor. Olha aqui para mim. Em uma certa ocasião eu estava saindo de Caldas Novas, quando ela lá morava ainda, e eu estava vindo para atender um convite, congresso de casais aqui na igreja, congresso de família. E eu saí de casa muito cedo, 2h, 2h30 no máximo, saí de Caldas, eu e a esposa, e nós vínhamos conversando acerca de Deus, da obra. E quando eu entrei ali do Núcleo Bandeirante, porque a igreja era do Núcleo Bandeirante, quando eu entrei para ir para o Núcleo Bandeirante, irmãos, um engarrafamento terrível. Já era mais ou menos 6, 7 horas, mais ou menos 7, e o engarrafamento terrível. O culto ia começar às 19 horas, e eu comecei a orar, mas o engarrafamento quilométrico, e eu fui guiando o carro. E quando eu cheguei em uma determinada altura daquele engarrafamento, eu vi ali que tinha homens, sabe aqueles homens com aquelas britadeiras quebrando o asfalto? Então tinham mais ou menos uns 3, e eles quebravam aquele asfalto, e eles faziam assim uma cara feia quebrando aquele asfalto, ele limpava o rosto de tanto suor, e ele pá! E quando eu olhei aquilo, o Espírito Santo disse para mim, fale hoje para a minha igreja, que tem filhos, que a gente não precisa fazer muito esforço. Ele se acorda cedo, ele toma o banho, toma café, coloca o uniforme da escola, ele vai para a escola. Ele volta, toma seu banho, almoça, descansa um pouco e vai estudar. A gente não precisa, a gente não tem trabalho com ele. Eu tenho um neto de 12 anos de idade, ele ficou essa semana passada lá em casa. Ele sempre foi muito responsável, me acordava às 6 porque eu ia para a clínica. E quando eu tomava banho, quando eu ia tomar café, eu já ouvia lá no quarto dele, no computador, para assistir a aula online. Ele passava o dia todo estudando, 12 anos de idade. Tem filho que não dá trabalho. Mas tem filho que dá muito trabalho. Tem filhos que para você colocá-lo no eixo, dá muito trabalho. Tem filhos que para você colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da vida dele, dá muito trabalho. Mas Deus está dizendo que se nós nos dispormos, Deus não nos deu filhos para perdermos para Satanás. E sabe o que é que Deus está falando aqui neste seminário? É que nós vamos nos assentar, e esses filhos vão voltar para Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus fala comigo aqui da noite desse dia, e ouça o que Deus quer que eu fale. Nós vamos na noite desse dia, onde há necessidade, Deus vai entregar uma britadeira espiritual. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Britadeira espiritual. Nós vamos quebrar este solo vai ser quebrado, para que a semente entre, para que a palavra germine. Este filho vai voltar. Deus está dizendo, é a disposição que eu estou cobrando da minha igreja. Se você se assentar, Deus vai fazer uma obra linda na tua casa. Nós vamos nos organizar, nós vamos criar estratégia, para que a palavra seja ministrada, a palavra seja pregada, em o nome do Senhor Ele seja glorificado. Tem sangue aí, tem sangue aí, tem sangue aí. Levanta a tua mão e glorifica a Deus.
O rei da Sharadara não anacandaraias. Disposição. Ouça o que eu vou dizer. Ouça. Eu estou analisando o texto paralelo para dar o sentido. Como a gente coloca o sangue nos umbrais. Eu nem comecei ainda a pregar, está só na introdução. Ouçam-me. Eu tenho um filho e 2 filhas. Deram trabalho, mas logo entrou no eixo. Meu filho, Dário Versosa de Melo Filho, aos 15 anos de idade, pastor Edson, ele chegou para mim e disse: pai, eu não aguento mais. Esse negócio, tudo que eu quero fazer tem que ser assim, eu não aguento mais. Eu quero ser livre. 15 anos de idade, não faça isso. Eu fiz porque Deus mandou. Aí Deus disse para mim assim: libere. E eu me sentei com ele e disse: você tem noção do que você está me pedindo? Você está me pedindo para que eu não intervenha na sua vida. Eu sou seu pai e você só tem 15 anos. Eu poderia bater o pé e dizer assim: quem dá de comida a você sou eu, e você faz o que eu quero, mas eu não vou fazer isso, porque eu estou recebendo uma ordem do Espírito Santo de Deus para não fazer. É isso que você quer? Você vai viver sua vida, não tem nenhum problema. Agora ouçam-me, ouça. Disse a ele: no dia que você precisar do seu pai está aqui, e saiba que até esse dia chegar, eu vou andar de joelhos com a sua mãe em prol da sua vida. Isso você não pode me impedir. Aí ele saiu da igreja, era músico da igreja, saiu, e tinha mais o baterista, o tecladista, amigos, saíram, e eles foram tocar numa banda do mundo. Uma banda, essas bandas famosas. Foi abrir show para essas bandas famosas que você imagina, viajando o Brasil todo, ganhando dinheiro, trabalhando. Um dia eu estava em casa, eu estava no meu quarto, que até então era o meu escritório, eu estava no meu quarto, e eu estava orando. Ele bateu no quarto e disse: pai, o senhor me dá licença? Eu disse: pode entrar, sente-se aqui que eu estou terminando de conversar com o papai do céu. Ele sentou na minha cama e eu ali orando. Eu disse: Deus, o senhor me dá licença que eu vou agora atender o meu filho. Me sentei com ele: diga, o que é que você quer, filho? Ele disse: pai, eu quero a sua ajuda. Eu digo: para quê? Ele disse: tem um rapaz que está vendendo ali um contrabaixo, porque ele é contrabaixista, um dos melhores desse Brasil, para você ter ideia. Recebeu convite de muitas bandas famosas para tocar. Aí ele disse para mim: esse baixo, pai, é 9.000 reais, e o rapaz está dando por 5.000. Compre esse baixo para mim. Aí eu disse: você me dá licença que eu vou conversar com Deus. Aí ele saiu, e eu disse: Deus, o meu filho me fez um pedido, é o Senhor que vai dizer sim, e é o Senhor que vai dizer não. Aí o Senhor disse: se levante e pegue a sua Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia e ele disse: abra aí no livro de Oséias, leia o que está aí. E eu li. Ele disse: você entende o que está aí? E eu disse: Senhor, teologicamente eu entendo, mas humanamente não tem explicação. Se eu mandar o seu profeta casar com uma mulher de prostituição, não existe explicação para isto. Estou sentindo a glória do Senhor aqui. Eu tenho uma palavra aqui para a igreja: não critique quem está tomando uma decisão que não está na sua compreensão. Não critique. Ele disse: chame seu filho e diga para ele que eu estou lhe autorizando a comprar esse instrumento. Escute. Eu disse: entre, Dário Filho. Eu disse: aí, pai, quer que o senhor decidir? Eu digo: Deus mandou eu comprar esse instrumento. Só fale para o rapaz que eu vou dar 2.000 segunda-feira, e na outra segunda-feira eu dou os 3.000 e completa o dinheiro do baixo. Eu dei os 2.000 e o rapaz aceitou, e ele trouxe o baixo.
Aí ele entrou, de fato, um baixo muito lindo. Aí ele entrou com aquele instrumento alegre, eufórico. Mamãe, olha aqui o baixo que o meu pai comprou para mim. Aí ele colocou o baixo lá no quarto dele. E ele saiu com um amigo dele. Aí Deus disse, se levante. Aí eu me levantei. Ele disse, vá lá, pega o instrumento que está lá no quarto dele, traga o instrumento para o seu quarto e você vai ungir esse instrumento. Você quer colocar o sangue nos umbrais das portas da tua casa, da porta dos teus filhos? Você precisa dar a atenção devida a eles. Pastor, mas ele não merecia. Tratar com filhos não é tratar por merecimentos. Mas tratar com filho é colocar sangue, é colocar sangue, é colocar sangue, é colocar sangue, sangue do Cordeiro de Deus nos umbrais da vida dele. Eu ungi aquele instrumento, e eu disse, Deus, eu comprei esse instrumento para o meu filho tocar lá no mundo, mas eu sei que o Senhor vai fazer uma obra, quando ele estiver lá nos palcos do mundo, o Senhor irá tocar na vida dele, e milagres vão acontecer. O tempo passa, aí eu saio de Caldas Novas, vim para cá, convite do pastor Jones para pastorear a Igreja Batista Livre Acesso. Eu vim com a minha filha, com a minha esposa, as filhas ficaram casadas com seus maridos e com seus filhos. E ele chegou para mim e disse, pai, eu quero conversar com o senhor. Eu disse, pois não. Ele disse, pai, não venda a casa não, deixa eu ficar com a casa durante um ano, que eu já estou noivo e eu vou me casar, depois o senhor vende a casa, que nós estamos para comprar uma casa. Resumindo, eu disse, se você tem certeza que é isso mesmo que você quer, eu vim embora para cá. Vira e mexe em oração, eu dizia assim, ore para ele estava precisando de dinheiro, eu mandava dinheiro para ele, e o tempo foi passando, e um dia eu estava pregando lá em Belém do Pará, num congresso de família, eu e a Nedinha. Aí quando eu chego no hotel, depois do culto, quando eu peguei o WhatsApp dele, ele chorava copiosamente, nem conseguia falar. Aí eu prontamente peguei o telefone, liguei para ele, disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, pai, a minha esposa, que ele ia se casar, estava morando com ela, ela chegou para mim, disse que não me queria mais, que eu pegasse todos os móveis que o Senhor me deu e tirasse da casa que ela não queria mais. Pai, eu estou aqui a ponto de morrer, eu estou pensando em tirar até minha vida. Eu disse, você não vai fazer isso não, onde você está? Ele disse, eu estou aqui em casa. Disse, dobre o seu joelho que eu vou orar por você agora, porque tem sangue de Jesus para jorrar na tua vida, o diabo não vai ceifar a tua vida. E eu comecei a orar por ele, e ele chorava copiosamente. Eu disse, chame a sua irmã, pegue lá uma passagem com ela que eu vou mandar, e venha embora, você vai morar comigo. Mas um mês antes, nós estávamos no círculo de oração da nossa igreja. Aí uma irmã chegou, chamou minha esposa e disse, pastora, Deus vai fazer um rebuliço daqui a um mês, e um de seus filhos vai vir morar com você. Mas para a senhora não ter dúvida, não é suas filhas, mas é o seu filho. Depois de um mês eu estava na rodoviária, eu fui pegá-lo. Estava transfigurado, muito magro, sofrendo. E eu fui conversando com ele, e para resumir, ele chegou um dia para mim e disse assim, pai, o que é que eu faço para tocar no ministério de louvor da igreja? Levanta a tua mão para o céu, levanta. Eu quero profetizar que tem sangue do Cordeiro aí, tem sangue do Cordeiro de Deus aí na tua vida, tem sangue do Cordeiro de Deus na tua vida. Agora olhe para cá, o texto ainda vai dizer o seguinte, andando pelo caminho, é ou não é? Andando pelo caminho. Pastor, o que significa isto? Segura aí. Significa conquistar pelo exemplo. Você está andando pelo caminho. Conquistar pelo exemplo. Um teórico chamado John Maxwell, ele vai dizer, a gente ensina o que sabemos, mas a gente só reproduz aquilo que a gente é.
Deu para entender? Eu dei muito tempo aula em seminário, formei muitos pastores no Pernambuco, em Caldas Novas. Eu posso ensinar aquilo que eu aprendi de Bíblia, eu posso ensinar, mas eu só reproduzo aquilo que eu sei. A psicologia da aprendizagem, ela vai dizer o seguinte, que a criança, ela se apropria ativamente do conteúdo da experiência humana. Ela vai dizer ainda que a criança, ela precisa da experiência com um adulto, depois ela vai ter sua experiência com crianças semelhante a elas. Mas o primeiro referencial dentro da nossa casa somos nós. Percebe? Andando no caminho. Isso aqui fala de exemplo. Skinner, que é um teórico da linha comportamental, ele vai dizer o seguinte, que todo comportamento é aprendido. Eu, quando estou tratando adolescente, eu começo a ver esquisitice naquele adolescente, eu peço que a secretária da clínica, não minha, da clínica, ela faça uma convocação para uma entrevista com os pais. E eu conversando, entrevistando meia hora, eu digo, olha de onde saiu esse menino. Olha de onde saiu as esquisitices desse menino. Se nós queremos colocar o sangue no zumbar das portas, nós temos que ser exemplo dentro de casa. Lucas, capítulo de número 6, verso 39, Jesus vinha trazendo normativa acerca de relacionamento, e ele vai dizer assim, pode porventura o cego, versão que mais se aproxima do original é o artigo definido, pode o cego guiar outro cego? Depois ele faz uma pergunta, não cairão ambos numa cova? Nós queremos colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, mas a gente precisa andar com esse menino. E andar significa exemplo de vida, ensino pelo exemplo, ensino pelo comportamento. O filho pode até se afastar dos caminhos do Senhor, mas se alguém perguntar como é tua mãe, é uma serva do Senhor. Como é teu pai? É o servo do Senhor. Queria eu ser igual a ela, a ele. Por quê, pastor? Exemplo. Exemplo. Aí o texto está dizendo, ande com ele. Aí o texto ainda vai dizer, segura aí, meu Deus. Aí ele termina dizendo o texto, deitando-te e levantando-te. Sabe o que é isso? Coerência. Do jeito que tu dorme, tu te levanta. Do jeito que tu te levanta, tu dorme. Se nossos filhos nos verem camaleonicamente, eles não vão receber sangue do cordeiro na vida deles. Filhos não querem pais certinhos ou sem falhas, mas eles querem coerente. Aquilo que eu falo, eu vivo. Aquilo que eu vivo, eu falo. Do jeito que eu me deito, eu me levanto. Se eu me deito dando glória, me levanto dando glória. Se eu me deito alegre, eu vou me levantar alegre. Eu posso até estar triste, mas o coração tem que estar alegre. Por quê? Porque há uma certeza de Deus para a honra e para a glória. Olha o que é que Paulo vai dizer, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Ele vai dizer, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que é coerência de acordo com o dicionário pátrio? É ausência de
contradição. Aquilo que eu faço, eu falo, e aquilo que eu falo, eu tenho que fazer. É isto que leva o sangue de Jesus Cristo para os umbrais das portas da nossa casa e dos nossos filhos. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, verso 15 e 16, ele vai dizer: como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. Vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo como eu sou santo. Eu tenho que pregar, irmão, aquilo que Deus está mandando. Isso aqui é seminário de família. É seminário de família. Aleluia. Eu estou andando dentro da minha casa e meu filho está vendo o meu comportamento. Porque comportamento não é só no altar, mas comportamento é no altar da casa. E casa que tem sangue, marido se comporta, esposa se comporta, filhos se comporta com pais, pai se comporta com filhos, deitando-te e levantando-te. Coerência. Aleluia. Nossos filhos precisam ver em nós a alegria que nós pregamos. Um dia eu estava passando por uma prova terrível, mas terrível. Aí eu disse: olha, nós vamos ter que tirar vocês da escola particular, porque papai não está podendo. Aí a minha filha mais nova disse: e agora como é que vai ser? Aí a minha filha mais velha disse: do jeito que sempre foi. Papai vai falar com Deus, Deus vai falar o que papai deve fazer, papai vai fazer, vai dar tudo certo. Levanta, deixa eu profetizar. Tem sangue nos umbrais da tua vida, tem sangue nos umbrais da tua casa, tem sangue nos umbrais das portas dos quartos dos teus filhos, tem sangue aí, fica tranquilo, Deus vai fazer a obra, não tem como a obra não ser feita, Deus vai fazer a obra para a honra e para a glória do nome do Senhor. Agora eu vou começar as lições. Segura aí, isso aqui foi só a introdução. Primeira lição, quer anotar, anote. E eu estou extraindo do texto. É que para termos o sangue nos umbrais das nossas casas, precisamos estar pautado no princípio da obediência. Deixa eu repetir. Para termos o sangue nos umbrais das nossas casas, precisamos estar pautados nos princípios da obediência. Versículo 22 do capítulo 12 de Êxodo, estou trabalhando o texto. Versículo de número 22 do capítulo de número 12 do livro de Êxodo. Olha o que é que está escrito. Então tomais um óleo de esopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até a manhã. Quem ouviu, diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Esse texto, ele tem algumas coisas dignas de notas que eu preciso que você anote aí, que nós vamos trabalhar. A primeira coisa que está aqui no texto é a seguinte: a ordem que foi dada é a seguinte, observe no texto. A ordem é: então tomai um óleo de esopo. Então observe que o texto aqui está falando de óleo de esopo. Olhe para mim. Pastor, o que era o esopo? Era uma planta com muitas folhas, com seu ramo fino.
Agora olha para cá. Esta planta, ela servia nos rituais. E nos rituais eram aspergido água ou sangue. E isto aqui, dentro de uma linguagem espiritual, a ordem que foi dada é a seguinte: tomai um molho de esopo. E isto aqui significa que a ação de aspergir o sangue nos umbrais das portas tinha um sentido de purificação. Diga comigo, tinha um sentido de purificação. Mas esta palavra purificação, dentro do contexto neotestamentário ou Novo Testamento, tem uma outra conotação. Qual é, pastor? Santificação. Meu Deus. Não adianta Dário querer colocar o sangue na casa sem santificação. Não adianta querer a proteção do sangue sem esse princípio de santificação. Só para vocês terem ideia, Deus chegou para Moisés, lá na frente, capítulo de número 19, versículo 10 e 11. Olha o que é que ele vai dizer. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos, ou de todo o povo sobre o monte Sinai. Isso aqui é uma ordem. Pega lá um molho de esopo e purifica a casa. Isso aqui fala de santificação. Aí o versículo 14 de 19 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés chama o povo e diz assim: olha, Deus acabou de falar comigo. O que foi que Deus falou? Eu vou parafrasear. Deus vai transformar a casa. Aqueles filhos que não passavam em concurso vão começar a passar. Aquelas finanças que nunca entram em ordem vão começar a entrar. Marido desviado vai voltar para a igreja. O que é que o Senhor está falando, Moisés? Deus esteve comigo ontem e Ele mandou dar esse recado para você. Se a casa for santificada, vai ter milagre. Se a santificação estiver aí, Deus vai fazer proeza. A Bíblia diz que o povo concorda. Eu fico imaginando isso num contexto familiar. Meus filhos, nós vamos ter que nos consertar. Aqui em casa a gente não assiste mais qualquer coisa, não. Aqui em casa a gente não brinca mais de ser crente. Nós temos compromisso com Deus. Todo domingo na igreja, dia de semana também. O que é que o senhor está falando, papai? É que Deus falou comigo ontem. Ele disse que disse que eu era para santificar minha casa, que Ele vai fazer milagre, o sangue vai estar aqui, e haverá milagre. Nós vamos nos santificar, para que a glória dEle desça sobre as nossas vidas. Aí os filhos fazem: a gente topa, papai. Vamos agora, todo dia nós vamos orar. Nós vamos orar junto, todo dia nós vamos ler Bíblia junto. A gente vai sair da igreja, chegar aqui em casa e nós vamos ler Bíblia, nós vamos santificar a nossa vida. Nós vamos acabar de estar somente lá no computador jogando. Nós vamos acabar com esse negócio de estar nas novelas. Nós vamos acabar com essas coisas de deixar a vida à vontade. Nós vamos santificar a vida, porque Deus deu uma ordem.
Olha aqui para mim. Moisés santifica o povo. Primeiro, segundo dia. Aí a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, a Bíblia diz que começa trovões, relâmpagos, o monte começa a tremer, a glória de Deus começa a tomar aquela ambientação. Sabe o que é que Deus coloca no meu coração para dizer para a tua família? A ordem vai passar o isopo, a ordem é purificação, é santificação, que você vai começar a ver o sangue do Cordeiro na tua casa, na tua vida. Levanta a tua mão e adora, glorifica o nome do Senhor. Jesus, te prepara. Tem sangue do Cordeiro aí? Tem sangue do Cordeiro aí? Olha o que é que o texto vai dizer. Segundo, em continuidade, o texto vai dizer: e molhai no sangue que estiver toda a igreja, diga bacia. Olha aqui. É bem verdade que o versículo 21 está dizendo cordeiros, mas eu quero que você entenda que dentro de um sentido bíblico essa palavra é sempre colocada no singular, cordeiro. Por quê, pastor? Porque o único cordeiro que era suficientemente capaz de dar livramento e nos dar livramento e salvação é o Cordeiro de Deus. Agora vejam, por que a ordem sangue da bacia? Por que essa ordem? Por quê? Olhe para mim. Para que ninguém da família ousasse querer fazer da forma dele. Não se esqueça que quem trazia a bacia com sangue era o ancião. Como é que vai ter essa organização em casa, papai? É do jeito que Deus falou para mim. Quem manda em casa não é filhos. Não se faz de qualquer maneira, é do jeito que Deus falar. E se alguém disser, vamos fazer assim, vamos fazer do jeito que eu acho, coisa nenhuma. É do jeito que Deus falou, é do jeito que Deus falou. Sabe o que é que significa isso? Dá uma palavra bem alta, diga assim, comunhão. Eu tenho falado, Deus tem me levado nesses últimos dias, ouça o que eu vou dizer, que eu vou já parar por aqui, amanhã a gente continua. Se tu vier, perdeu, que não vai gravar. Olha para mim. Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias, que famílias que irão sobreviver às intempéries daqui para frente são as famílias que desfrutarem comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Estrita comunhão com Deus. Painho, vamos colocar o sangue no chão? No chão não, a ordem foi nos umbrais. Mas eu acho que deve colocar, você não acha nada, quem está falando aqui é papai, que falou com o papai que fez os céus e a terra. E os filhos vão saber que você tem comunhão. Não mexe que papai tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu nasci no lar evangélico. No lar evangélico. Eu não tive o prazer de conhecer o pastor Manuel Amaro, mas eu conheci o pastor Pedro Leite. O pastor Manuel Amaro, ele foi um dos pastores presidentes pioneiros da Assembleia de Deus lá do Recife. Homem que tinha uma estreita comunhão com Deus. Era dupla, Manuel Amaro e Pedro Leite. Primeiro era, e o segundo, grava aí, Manuel Amaro e Pedro Leite.
Um dia o pastor Manuel Amaro, ele estava em casa, e ele desenvolveu um costume de orar todas as 3 horas da madrugada. Ele despertava o relógio para orar. Aqui, sabe aquele despertadorzão, não, parece um sino, para orar. E ele estava orando certa feita, às 3 da manhã. Aí o Senhor disse para ele: Manuel Amaro, antes que o dia amanheça, eu quero que você vá lá no sertão tal, e eu quero que você vá lá dar uma assistência a um povo que está fazendo 35 dias que estão de joelho pedindo um pastor. Mas Deus, como é que eu vou para esse sertão que eu não conheço? E como é que eu vou achar esse povo? Deus disse: eu te darei um sinal. Antes que ele se levantasse, Deus falou ao seu coração: manda teu filho lá na casa do Pedro Leite, o seu vice, e vocês 2 vão para o sertão. Naquela época, com aquele jipe duro. Não reneguei ele não, pastor. É o jipe mesmo. Aí o pastor Manuel Amaro se levanta, vai no quarto do filho, acorda o filho: meu filho, se levante, pega o jipe e vá na casa do irmão Pedro Leite e o traga aqui, porque antes do dia amanhecer nós vamos partir para o Alto Sertão, porque Deus tem uma missão conosco lá. Mas pai, são 4 horas da manhã, o pastor está dormindo. Meu filho, não desobedeça, estou debaixo das ordens de Deus. O menino se arruma, pega o jipe, pastora Cláudia, e atravessa a cidade, e chega lá na casa do pastor Pedro Leite. Quando aquele moço desliga o motor daquele jipe, o pastor Pedro Leite já sai de casa com a mala e com o chapéu. Pastor, como é que o senhor sabia que eu vinha lhe buscar? O Deus que falou com seu pai é o Deus que falou comigo. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Recou de manaia chodere na candaraia naia chore de manaia candaraia. Deus está dizendo: eu quero desfrutar de uma comunhão maior com a minha igreja. Eu preciso desfrutar de uma comunhão maior para a igreja, porque a ordem vai ser dada a você. É você que vai pegar essa bacia, e o sangue tem que ser da bacia. E se alguém quiser fazer de forma diferente, você diz: não, é da forma que Deus falou comigo. E filho vai ter que baixar a cabeça, porque sabe que você, mãe, tem comunhão com Ele. Ele sabe que você, pai, tem comunhão com Ele. Adore a Deus, adore, 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 adore. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa casa. Nós vamos estreitar a comunhão com Deus. O sangue vai para os umbrais das nossa casa, porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Somente adore, feche os olhos. A glória de Deus já está descendo aqui. Deixa Deus falar com você. Eu vou orar, mas deixa Deus falar com você e diga: eu quero essa comunhão, eu quero essa comunhão, eu quero essa comunhão. A Bíblia diz que nada eu faço sem comunicar aos meus profetas. Eu ainda creio que existe um Deus que fala. Quando a tua casa estiver em perigo, Deus vai dizer: coloca o sangue aí, e vê o livramento que eu vou dar a você, vê o livramento que eu vou dar na tua casa. Adora! Xeredere candará na manaia, chorere candarai. Recanderei na manaia, chodere candarai achá. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus nem começou a falar conosco ainda. Deus vai trabalhar com nossas vidas ainda na manhã de domingo. Eu sei que milagres vão acontecer na tua casa. Derrama da tua glória, Pai, sobre teus filhos aqui agora. Derrama da tua glória sobre teus filhos. Derrama da tua glória sobre esta casa.
derrama da tua glória sobre este marido, derrama da tua glória sobre essa esposa, Pai, que toda amargura vá saindo agora, que toda tristeza vá saindo agora, que toda preocupação vá saindo agora, que todo temor vá saindo agora. Tu estás dando, Pai, a bacia com sangue, tu estás fazendo milagre nesta casa. Eu quero profetizar comunhão, eu quero profetizar comunhão com Ele, recebe comunhão com Ele, comunhão com Ele.